Então a gente precisa entender que conversão ela traz novidade de vida. Que conversão ela traz nova criatura. Ela traz novidade, ela traz coisas novas. As velhas precisam ficar para trás. E todas as outras coisas que serão acrescentadas precisam ser novas. E isso está relatando aí quando a gente lê em Colossenses, em 2 Coríntios, e quando a gente vai lá para o livro de Jeremias e começa a se perceber esse movimento de estarmos nas mãos do oleiro. A gente precisa deixar ele nos moldar. A gente precisa permitir o oleiro, que é Deus, que é Pai, e Ele só é Pai, porque primeiro nós aceitamos Jesus, o Filho, e por aceitarmos o Filho, através do Filho de Jesus, conhecemos o Pai, e passamos a ser filhos. Sem Jesus, nós somos criaturas, mas com Jesus, na nossa vida, o aceitando, o publicando, o declarando e principalmente aplicando quem Ele é como modelo na nossa vida, no nosso dia a dia, realmente houve uma conversão das nossas vidas e a gente passou a ser filho de Deus através de Jesus. E isso faz com que nós tenhamos uma conversão. É muito comum a gente ouvir, né, as pessoas dizerem assim: ela é convertida, ela converteu. É muito comum dizer que as pessoas que antes não conheciam Jesus, e aí aquelas que passam a te conhecer com Jesus dizem: ah, você converteu. Isso mesmo, houve uma conversão, houve uma mudança de trajeto, houve uma mudança do caminho que você, hora outra, antes de Jesus caminhava, e agora com Jesus você passa a caminhar de uma nova forma. Com Jesus você passa a ter novos comportamentos, porque os seus comportamentos serão pautados perante a palavra de Deus. E você passa a ter comportamentos de filho que relaciona com Deus como Pai, conhecendo quem é Cristo e se aperfeiçoando na caminhada com o Espírito Santo. E a gente começa a compreender que essa conversão, ela faz uma grande mudança na nossa vida, sim. Mas a conversão por si, ela não é suficiente. Ela precisa andar de mãos dadas com a santificação. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a glória de Deus. E que não há como caminhar com Deus. Ele diz: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. E aí a gente precisa começar a entender que quando nós somos transportados, nos é dada uma nova cultura, uma nova forma de pensar. E como que vai ser esses pensamentos? Esses pensamentos serão também respaldados, reprogramados, reorganizados e aprendidos dentro da palavra de Deus. Como nós seremos convertidos e santificados se nós não conhecermos a Bíblia? É o primeiro passo de uma conversão, é começar a ler a Bíblia. Eu me lembro que quando eu converti, o primeiro presente que eu ganhei da líder que eu tinha foi uma Bíblia. E ela escreveu nessa Bíblia: olha, aqui você vai meditar nessa palavra todos os dias, como está escrito no livro de Josué, no 1:9, capítulo 1, versículo 9. Que Deus diz para Josué que era para ele ser forte e corajoso, mas era para ele meditar todos os dias, de dia e de noite, na palavra, e que ao meditar ele seria bem sucedido em todas as áreas da vida dele, o sucesso da sua vida. A chave do sucesso da sua vida está na palavra de Deus. A ferramenta maior de sucesso e êxito é a Bíblia. E a Bíblia ela nunca vai precisar ser atualizada. A Bíblia nunca desatualizou, como muitas pessoas estão trazendo palavras lá fora que ela está desatualizada. Essas pessoas não são convertidas, e muito menos convertidas e santificadas. Mas um convertido e um santificado, uma convertida e uma santificada, ela não é só uma nova criatura, mas ela é uma nova criatura santificada. Como a mulher de Samaria, nós vamos ver isso agora lá no livro de João, no capítulo 4. Vamos lá. João, capítulo 4. Eu vou ler aqui, que para mim é melhor enquanto vocês leem em telão. Que não é telão, aqui. João,
capítulo 4, a partir do versículo 1. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu de uma vez mais de novo para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheces o dom de Deus e quem é o que te pede, dá de me beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Caso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vá, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis os que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. O Messias chega para essa mulher, e essa mulher conhece ele naquela hora. E aquela mulher, ela tinha um trajeto, ela tinha um caminho, ela tinha um costume rotineiro. E muitos de nós, antes de chegarmos até Jesus, nós temos ou tínhamos, talvez você que está aqui nessa noite ainda não entregou a sua vida para Jesus. E quem entregou a sua vida para Jesus, a própria Sara disse aqui, enquanto ela ministrava sobre os dízimos, sobre as ofertas e sobre a primícia, ela disse: olha, você que um dia saiu do lugar que Jesus te tirou, você precisa se recordar. Porque a gente não pode se esquecer de onde Ele nos tirou, porque a gente não pode voltar para onde Ele nos tirou. E além de nós não voltarmos para onde Ele nos tirou, nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos ser menos daquilo que nós começamos a nossa jornada de conversão com Cristo.
Com Jesus é sempre mais, mais, mais. Nós não podemos ser menos apaixonados. Nós não podemos ser menos convertidos e santificados. Pelo contrário, nós precisamos olhar lá no início e saber que nós tínhamos a conversão e o início da santificação. E que lá hoje nós somos, para quem começou aí a sua longa jornada, no trajeto da sua jornada, você precisa ser muito mais santificado de quando você começou. Porque você começou a conhecer quem Ele é. Isso são evidências. Isso são evidências de uma conversão. E santificação. A santificação e a conversão têm que andar de mãos dadas. Eu não posso ser a Trícia de 21 anos, que quando comecei, eu sabia 10% do que estava escrito na Bíblia. Hoje eu tenho que ser conhecedora da palavra. Eu tenho que entender que quanto mais a gente vai crescendo, quando muito me é dado, muito me é cobrado. Eu tenho que ser você precisa ser aquele que no seu trajeto da jornada, um bebezinho, ele tem menos conhecimento da vida do que uma criança de 5 anos. Se eu pegar o Levi de 5 anos e eu pegar o Judá de 9 meses, o Levi sabe mais coisas do que o Judá. E o Levi realmente ele precisa de saber mais coisas do que o Judá. Por quê? Porque o Levi tem 6 anos de vida. E nesses 6 anos de vida, muito lhe foi sendo acrescentado. O Judá está nos seus primeiros passos. Da gente dizer, levanta a mãozinha, faz tchauzinho, aleluia. E quando a gente faz aleluia, aleluia. A gente está ensinando. Então, quando nós nos convertemos no início, é o início de um aprendizado. O Levi, com 6 anos, ele precisa ter mais conhecimento com Jesus do que lhe foi ensinado. E nós, que somos adultos, e o tempo da nossa caminhada com Ele, a dosagem de santificação, o quanto nós temos descido na casa do oleiro diariamente, rotineiramente. O quanto nós temos nos permitido chegar na casa do oleiro, que é Deus, porque ele mostra isso para Jeremias. E Jeremias, quando chegou lá na casa do oleiro, falou para ele: então, sou eu, o oleiro, e agora eu vou ser o vaso nas minhas mãos. E quantas vezes a gente tem deixado Deus, o Pai, o Todo-Soberano, nos amassar e nos refazer de novo? É o quanto há de santificação em nós, porque é o Espírito Santo que habita em nós. Quando nós aceitamos Cristo como nosso único suficiente Salvador, e o Espírito nosso é vivificado, outrora éramos mortos espirituais, e quando conhecemos Cristo, nós nascemos nele, e o nosso Espírito é vivificado através dele, nós passamos a ter conexão com o Espírito Santo. E nós começamos a andar de mãos dadas com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus começa a derramar diariamente doses de santificação. Doses de conhecimento de quem é Deus. E a Bíblia diz de quem é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Da cultura do reino. Porque antes eu vim de uma cultura fora da cultura da palavra de Deus. E como eu vou saber essa cultura? Conhecendo a palavra de Deus, mergulhando na palavra de Deus. E a santificação, essa mulher de Samaria, eu quero ler para você. No versículo 27, nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? Porque os judeus não conversavam com samaritanos, e muito menos um homem com uma mulher. Os judeus, eles não reportam a uma mulher, a não ser a sua esposa, as mulheres da sua família, sua mãe, eles não conversam. Eu estive em Israel com o apóstolo, eu fui em Israel algumas vezes, eu acho que 6 vezes, e o apóstolo foi 7, é isso mesmo. E uma das vezes, eu comentei isso até lá na imersão, que eu lembrei disso nesses dias, que eu estive em um dos momentos que lá em Israel, a cultura de Israel, é o lugar que nós aprendemos o modelo de família, da Bíblia. O modelo de relacionamento, o modelo do homem, o modelo da mulher, na Bíblia. O modelo do casamento, que está na Bíblia. E nós estávamos, a primeira vez que eu fui com o apóstolo, e estávamos eu, ele, a Laura e mais algumas pessoas, que foram conosco, e nós entramos no metrô, meu bem,
no metrô. E nós sentamos lá no metrô, e quando nós sentamos, o judeu, ele entrou com seus filhos. E lá, gente, uma família com 3 filhos é a menorzinha que a gente vê. É 6, 7, 5, 8. E quando a gente vê as famílias, também ali a unção dobrada. Ela é muito comum, Adriano, mas a Aline, então, que tem gêmeas, com o Felipe, com a Bela, vocês passam por judeu e judia tranquilos. Porque lá é muito comum ver uma mulher grávida, com um carrinho de gêmeos e outros maiores. E aí quando a gente... Porque é bíblico. Deus deu Isaac para Abraão, quando foi dar os filhos de Isaac, os netos de Abraão, vieram com uma unção dobrada. Veio Esaú e Jacó no mesmo ventre. 2 de uma vez só. Então, quando a gente vai lá e você vai observando aquela cultura, o homem, ele tem o seu papel muito importante na criação dos filhos e no cuidado com a esposa. E a esposa no seu papel de servir os seus filhos e o seu esposo. E quando eu estava lá dentro daquele metrô, todo mundo ali, eu sentada segurando um negocinho, e a pastora Ana estava dessa vez, então não foi da primeira vez que eu fui, porque a pastora Ana estava e o Levi estava, e ele era bebê. E aí a gente... Foi em 2018, nós estávamos lá, e aí entrou um judeu com 7 filhos. E aí eu procurei pela mãe, pela esposa dele, e eu não a vi. E eu vi ele com os 7 filhos, grande, vai aí até o pequenininho. E aí de repente eu vi ele passar o olho assim, sabe? Tinha um carrinho de bebê, tinha os filhos, e eu ouvi ele procurando, e nisso ele deu um grito em hebraico, que eu não sei, e aí ele... E aí as meninas riram até lá hoje, eu falando que realmente não... E aí eu entendi que ele detectou que dos filhos faltava um. E aí ele olhou para aquela cena, e aí ele gritou no metrô, mas o metrô já tinha fechado a porta, é um sistema automático, e ele pôs a mão assim, sabe? E aí a mulher de fora... percebeu, abriu, e eu entendi que ele falou assim, olhou para os filhos, e aí eu entendi que ele falou assim, segura aí. E aí ele saiu, e meu coração assim, porque eu tinha entendido, eu não estava entendendo, mas eu tinha entendido que um dos filhos não estavam ali. E ele gritando, vai saber se era Ana, Rebeca, não sei, mas era em hebraico. E os meninos quietinhos dentro do metrô, e o metrô parado. E de repente, gente, ele gritando, a menininha ouviu a voz dele. Gente, ela não tinha mais do que 4 anos. Ela ouviu a voz dele, ela saiu do metrô, que ela entrou errado. E ela saiu, e ele olhou, ele a viu, e ele joelhou, levantou, abriu os 2 braços. E ela vinha correndo, e eu dentro do metrô, chorando, vendo aquela cena. E ela veio, ele abraçou a filha dele, pegou ela, abraçou ela assim, deu um beijinho nela, levantou e entrou dentro do metrô, colocou ela assim já junto.
com os meninos, e o metrô, e eu chorando, e Deus falando comigo. Porque é assim que Deus faz por nós, como Pai. Ele cuida de nós, Ele vai atrás de nós, Ele nos quer convertidos e santificados com Ele. E eu olhei para aquela cena e eu não achei a mãe, eu achei o pai, com os seus 8 filhos. E a gente precisa entender aqui que os judeus, eles têm a cultura deles, eles não conversam mesmo com as mulheres. E nesse processo que nós estávamos lá, eu falei para o apóstolo, eu vou para o muro orar, e isso foi em 2014, agora que eu vou te contar isso. Eu vou para o muro, você fica com a Laura, que ela tinha 7 anos, fica com a Laura para ela dormir um pouquinho, porque o fuso horário são de 6 horas de diferença. E eu não tinha noção que naquele dia era o dia do Yom Kippur, que lá para eles é o dia do perdão. E vou te contar, sai judeu de tudo quanto é canto do mundo e das nações, para ir para a festa dos tabernáculos. E eu fui para o muro sozinha, achando que eu estava no Brasil, e achando que eu sou mulher lá em Israel, que pode ir em algum lugar sozinha. E cheguei lá e estou indo para o muro e estou vendo judeu descendo, e os meninos atrás, os filhos homens, apenas eles. E menino pequenininho passando, e aí eu me perdi e não sabia chegar no lugar que eu precisava, que era lá no muro, e tem um nome, que é Westerwald. E aí eu falava assim para o judeu, excuse me, please. E aí ele olhou assim, porque eles não conversam com mulher. Eu pensei, mas não é possível que eu vou ter que conversar com o árabe, porque o árabe não vai me dar o caminho, né? Que lá de chegar lá, Senhor Jesus, me ajuda, me abençoa, eu estou aqui na casa da terra do Senhor escolhida, e aquela aflição, e de repente, eu falei assim, please, e falei lá, e perguntei onde que era, e ele falou assim, olhou para mim com uma cara, e eu não lembrava falar nome, e aí uma pessoa que passou junto comigo falou, vamos que eu vou te levar, brasileira. E eu falei, thank you, para o judeu, e fui. Ele nem sabia falar inglês, esse judeu, ortodoxo, hebraico, e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu lembrei da mulher de Samaria, porque os judeus não conversam com samaritanos, eles não se relacionam bem, mas com mulher eles não conversam, é da cultura. E Jesus, um judeu, quebra todo o paradigma, quebra a religiosidade, e chega em Samaria, encontra essa mulher, e alcança o coração dessa mulher. E quando ele alcança o coração dessa mulher, ele traz ela se converte, ela muda a direção que ela vivia aceitando Jesus, mas ela não só mudou a direção, porque ela carregava um cântaro, ela trazia um vaso de barro grande, que todos os dias ela pegava água no poço da terra de Jacó, que era dada ao filho José, e ele pai Jacó, tanto é que ela relata o pai Jacó, e ela esperava o Messias, que ela ouvia que ele viria, e o Messias estava frente a frente a ela. E eu quero te dizer que quando nós encontramos Jesus, ele está conosco todos os dias. E eu quero te dizer o que você tem deixado passar, o que você tem retrocedido na sua vida, o que você tem olhado para trás na sua conversão, e quais são os princípios e valores que você tem perdido ou diminuído ou desacelerado na sua vida desde que você o encontrou. Essa mulher, ou se você não encontrou, eu quero também te dizer que essa noite é uma noite de oportunidade de encontrar Jesus. Ele está aqui e Ele quer encontrar o seu coração. E aí ela continua no versículo 35. Os discípulos, perguntaram se ele queria comer, e no 34 diz assim: explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A vontade do Pai, a vontade de Deus. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa, eu estou no João? Estou. Aquele que ceifa recebe o seu salário, colhe o fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu quero aqui que você entenda que essa mulher, vamos voltar aí um pouquinho, que eu comecei lá embaixo, estava no 33, no 34, eu quero voltar aqui, peraí. No 27,
Neste ponto, chegaram os seus discípulos, já li para você. Agora vamos no 28. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. E aí Jesus vai falar com os discípulos dele. E meu interesse aqui com vocês é dizer para vocês que a mulher de Samaria, ela converteu e se santificou. Porque quando ela deixa o cântaro, ela deixou o cântaro e ela passou a chamar outras pessoas para trazerem o cântaro deles, a trazerem o seu estilo de vida. Ela voltou para a cidade que era dela e disse: olha, eu encontrei o Messias. E ao encontrar o Messias, ele me revelou tudo da minha vida, e eu transformei a minha vida, eu larguei o cântaro, eu mudei de trajeto, eu deixei de ser quem eu sou. Não sou mais aquela mulher que tinha 6 homens, que tive 6 homens, e nenhum deles era meu marido. E Jesus entra na vida daquela mulher, e ela larga o cântaro, e ao largar o cântaro, ela passa a ter uma vida transformada. A transformação é sinal de santificação. A transformação nos traz santificação. É na santificação que nós nos aproximamos, e vamos nos aproximando do que Deus tem para as nossas vidas, e vamos retirando de nós o fruto da obra da carne, e passamos a ser cheios do fruto do Espírito Santo, do fruto do Espírito de Deus. A obra da carne nós precisamos vigiá-la o tempo todo. E eu quero que você abra agora comigo em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, no versículo 1. A Bíblia diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes, e não vos sujeiteis outra vez ao jugo de escravidão. Portanto, para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Sabe o que é a questão? Nós precisamos compreender quem nós éramos, para a gente lutar a vida toda quem nós éramos. A nossa alma encontra com Jesus, o nosso espírito é vivificado, mas a nossa carne, ela só é mortificada pela nossa atitude, pela nossa escolha. O nosso espírito, Deus vai acrescentando, vai fazendo, vai santificando. A nossa alma, Ele vai curando, Ele vai restaurando, Ele vai trazendo uma terra nova, Ele vai trazendo novidades. Mas a nossa carne, ela precisa morrer pelas nossas escolhas. Não é porque nós convertemos que nós não vamos deixar de ser julgadores. Não é porque nós convertemos que nós vamos deixar de ser soberbos, arrogantes, altivos. Acreditamos que sabemos mais do que os outros. Acreditamos que talvez você que está aí embaixo sabe mais do que eu agora que estou aqui em cima. Isso faz parte da obra da carne. E é uma mente que lá no passado era uma mente julgadora. E quando nós vamos compreendendo isso, nós vamos compreendendo que o que eu era lá no passado, cheio de mim mesmo, então quando eu chego em Jesus eu tenho que ser um vaso muito vazio, muito vazio. Porque aí o oleiro, que está escrito em Jeremias 18, ele vai me amassando. Ele vai me amassando, e vai me amassando, e vai tirando de mim aquilo que não é meu, aquilo que é da minha carne, da minha carne. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele fala Jesus. Paulo, ele diz para nós em Gálatas que nós fomos libertos para sermos escravos de Jesus. E não dos nossos pensamentos, da forma que nós acreditamos que temos que ser, do jeito que nós acreditamos que podemos viver a nossa vida. Mas Ele nos traz, e a nossa mente ela precisa ser cativa ao Senhor.
E nós temos que olhar quem nós éramos, para que nós possamos fugir dessa pessoa que nós éramos, do velho homem. Eu quero que por um instante ou outro você pense, quem era o velho homem, a velha mulher? Ou quem é você ainda que não se tornou uma nova criatura? Que Cristo ainda não é o Senhor da sua vida. E o oleiro, que é o Pai, você não permite Ele te amassar, porque você se acha muito. Você é muito bom. Você é muito boa. E aí a gente não permite, a gente acha que a gente já... Jesus, eu já caminhei com o Senhor, eu já entendi. E eu quero te dizer que você está perdendo e andando para trás e atrasando aquilo que Deus tem para você. Porque quando a gente caminha com Jesus, a gente deixa Ele ser nas nossas vidas o que Ele deseja e o que Ele tem para nós. Essa mulher de Samaria, ela é uma mulher que converteu e santificou. Já uma outra mulher que eu vou te mostrar agora, a esposa de Ló, ela é uma mulher que teve a chance de converter e ela não se santificou. A Bíblia diz, eu não vou abrir agora, mas é Gênesis 19. Vamos lá, abrir, vamos lá. A Bíblia vem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lá em Gênesis 19. Obrigada. Gênesis 19, eu quero que você vá lá no versículo 26. E a Bíblia diz assim: contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor. E contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Sodoma e Gomorra foi uma cidade, uma terra, um povo que pecaram contra o Senhor. Era uma terra, um povo, uma geografia de mentalidade promíscua, de mentalidade pecaminosa, de mentalidade de atos carnais, obras da carne. E Abraão, o pai da fé, tinha seu sobrinho Ló, lá nessa terra de Sodoma e Gomorra. E quando Deus o avisou que Sodoma e Gomorra seria destruída, porque esse povo não queria o Deus de Israel, esse povo não queria o oleiro para amassar. Esse povo estava cheio de soberba, cheio de arrogância, cheio de altivez, se achando mesmo, além de tudo, de uma mente. E a Bíblia diz, gente, que o soberbo Deus abate, mas o humilde Ele exalta. O humilde, ele tem pouco dele e tem muito de Deus, porque ele deixa Deus fazer na vida dele. Humildade não é símbolo, não é semelhante, não é sinônimo de pobreza e miséria. Humildade é sinônimo de você ser totalmente vazio dos seus pensamentos, dos seus achismos, daquilo que você acha mesmo que você criou e construiu e assim, pronto, acabou. E você se esvazia e deixa Deus te tomar por completo, 100%. Tem humildade de ouvir a Deus, humildade de ler a Bíblia e ser transformado, humildade de ouvir alguém que tem algo para te oferecer. Humildade, Deus exalta o humilde, mas o soberbo Ele abate. O arrogante Ele abate. O orgulhoso Ele quebra. É um vaso. Dia que você esquecer que você é um vaso de barro nas mãos de Deus, você vai ser quebrado por Ele. De uma forma ou de outra, você vai ser quebrado por Ele. E a gente precisa compreender isso, que o orgulho, a soberba, ela não cabe na santificação. E a mulher de Ló, ela olhou para trás, porque Deus avisou a Abraão que Sodoma e Gomorra seria destruída. E quando Abraão sobre isso, ele sofreu muito de saber que Ló e sua família estavam lá. E Deus, por causa de Abraão, acudiu à casa de Ló. Os anjos visitaram aquela casa na terra de Sodoma e Gomorra. E os anjos foram muito específicos e muito transparentes com Ló e sua esposa e suas duas filhas. Disseram: vocês vão sair dessa terra, mas vocês não podem olhar para trás. Quem olhar para trás vai ser destruído. E eles foram. Ló, com as suas duas filhas, tocou para frente. A esposa dele olhou para trás. Olhar para trás é sentir vontade daquilo que você era antes de Jesus. A
carne, ela não converte. A gente tem desejos, a gente tem pensamentos, a gente tem os desejos da carne. E se a gente não colocar a carne no lugar dela, mortificada, porque a Bíblia diz que a carne para nada presta. Os nossos desejos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, ela precisa ser subjugada. Ela precisa estar debaixo da vontade soberana de Deus e dos ensinamentos da palavra de Deus. Não basta nós acreditarmos só na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser conhecida, lendo e meditando na palavra de Deus. Você precisa ter conhecimento, discernimento e sabedoria da palavra de Deus. É isso que te fortalece e que te faz crescer na sua conversão e em santificação. Senão você é só um convertido. E Deus não quer só convertidos. Ele não quer que você só largue o seu cântaro. Ele quer que você busque outras pessoas, porque isso são sinais de comportamentos dos frutos. Ele quer que você deixe o seu cântaro. E o cântaro representa as atitudes do velho homem da antiga Trícia, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando a gente estuda história na escola, está lá, né? Tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Então, na sua conversão, antes de Cristo, a sua história, você não era convertido. Depois de Cristo, você é convertido, mas você também precisa ser santificado. E a mulher de Ló, ela não obedeceu. Obediência, ela precisa ser sinais do fruto do Espírito, porque você converteu. Lá na imersão, Deus usou a vida do apóstolo para dizer assim: obediência, ela só é obediência no tempo, no time de Deus. Se for o seu time, não é obediência. Se eu disser, Laura, traz um copo com água para mim, por gentileza, e ela responder assim, um exemplo, tá, filha? Porque você que é minha filha. E ela responder assim, ai mãe, já vou, espera aí. Não é obediência. Porque ela está indo no tempo e no desejo dela. É dizer, sim senhora, eu estou indo aí. Assim é com Deus. Se Deus nos diz que é para nós, na nossa conversão, acrescentar a santificação, nós precisamos dizer, eis-me aqui, Rinene. Deus chamou Abraão e quando disse para ele, Abraão, eu te dei o filho, né? Agora me devolve o seu filho, eu vou sacrificar Isaac. A Bíblia não diz que Abraão falou para Deus, Deus, foi o Senhor que me deu ele. Não. A Bíblia diz que Abraão disse, Rinene. Em hebraico é, eis-me aqui. Ele obedeceu e creu na provisão de Deus. Obedecer não gera concordância. Obedecer simplesmente precisa ser no time, no tempo de Deus. A palavra de Deus nos instrui é agora. Então a gente precisa obedecer agora. A palavra de Deus diz sobre mudança é agora. Então nós precisamos mudar agora. Se Deus coloca no seu coração que você precisa perdoar uma pessoa, e Ele te diz que é para você perdoar, e você fica com aquele tempo assim, deu uma hora eu vou continuar orando, vou ir. Você quer te dizer que você é um orgulhoso e uma orgulhosa, porque Deus te disse e você não fez, e você está impedindo o agir de Deus, não por causa de outra situação, a não ser o seu orgulho. Você está cheio de você mesmo, e você não deixa Deus te quebrar, na casa do oleiro, como nós lemos em Jeremias, no capítulo 18, do 1 ao 6, e Ele te moer, e você fazer diferente. E você ir lá e dizer para essa pessoa, olha, eu quero te dizer que eu te peço perdão. Sabe uma diferença quando a gente está na obediência e na humildade que Deus tem para nós? É assim, quando eu digo assim, amor, me perdoa, da forma que eu falei com você, do jeito que eu me comportei, e que eu sei que eu te feri, eu te peço perdão. E aí, é diferente de eu dizer assim para ele assim, amor, eu fiquei chateada com você, você me magoou. Estou falando de mim primeiro. Eu estou falando dos meus sentimentos e não olhando o sentimento que Deus mandou só eu ir. E aí começa, você me magoou, por isso que eu fiz isso. Não, eu fiz isso. Eu respondi, eu reagi porque eu estava na carne. A gente tem que encarar. A gente tem que parar de transferir. Porque quando Deus entrou lá, os anjos entraram na casa de Ló, tinha uma ordem. E a mulher de Ló fez desordem. Ela fez diferente. E ela virou uma estátua de sal. Imediatamente, a Bíblia diz. Quantas coisas imediatamente têm sido congeladas no reino espiritual, na sua vida? Quantas coisas têm paralisado? Quantas coisas estão atrasadas pela sua falta de obediência à palavra de Deus? Pelo seu coração orgulhoso, soberbo, altivo. Pela sua forma de caminhar com Jesus, achando que você está de maisona. Pois eu quero te dizer que se você não descer na casa do oleiro todos os dias,
você vai ter dificuldade de se santificar. A santificação, ela precisa ir junto com a conversão. A santificação é um sinal de amadurecer na presença de Deus. Eu escolho aquilo que não é santo, faz parte da nossa declaração todo domingo. Eu escolho viver o que é santo e a não fazer o que não é santo. Mas como que eu vou fazer isso todos os dias? Vigiando, não é assim? E eu só vigio lendo a Bíblia, eu só orando sem cessar. É trazendo as ferramentas da Bíblia. Mas hoje você quer ferramenta dos coachings, você quer ferramentas de cursos, você quer perder o seu tempo no Instagram, na internet. Você quer ficar, uma coisa é você trabalhar, a outra é você realmente estar sendo roubado. E eu quero te dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus enviou o seu Filho, e Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Para quase finalizar, vou ler um último versículo e contar uma última situação. O apóstolo disse ontem, hoje de manhã, ele me contou quando ele chegou lá no Imersão, que ele viu um filme, e eu esqueci o nome. Quê? Amor, fala o nome do filme, por gentileza. O Mundo Depois de Nós. Alguém já assistiu? Levanta a mão, por favor. Levanta alto. O Mundo Depois de Nós. Assista. Sabe, porque eu vou assistir também. E ele disse para mim, amor, eu custei a dormir. Eu assisto uns filminhos que ele gosta de filminho aí, terror, eu não gosto, mas ele assiste. Ele dorme tranquilo. Mas esse mexeu e ele disse, o povo, a igreja precisa acordar e despertar. Porque o tempo está passando e as pessoas estão sendo enganadas. E o diabo está roubando o tempo. Enquanto as pessoas estão comendo, bebendo, casando-se, fazendo festas, ficando na internet, ficando na rede social, mais tempo do que ler na Bíblia, mais tempo do que vendo seus filhos. Aí seus filhos estão lá no quarto fazendo o quê, vendo o quê, e o diabo está ministrando, roubando, matando e destruindo. E quando você abrir os olhos, de repente, se você não acordar hoje, como nós oramos através do louvor, porque o louvor liberta, e dizemos na palavra, é necessário voltar ao primeiro amor, e eu quero te dizer isso, são todos os dias. Quando nós descemos na casa do oleiro, nós voltamos ao primeiro amor todos os dias. Sabe por que você não se lembra de onde ele te tirou todos os dias? Porque você está longe da casa do oleiro. Você está comendo a comida que não é do céu, é da terra. E a comida do céu é a meditação na palavra de Deus. São os pastos verdejantes, são as águas tranquilas. Quem anda com Jesus, convertido e santificado, mortifica a sua carne. E a gente vê isso pelos resultados, pela forma que conversam um com o outro, pela forma que os maridos dão com as suas esposas, as esposas com os maridos, pelas formas que os maridos dão com os filhos, os pais com os filhos com os pais, pela forma que a igreja lida uma com a outra, como comunidade, os pastores com o seu rebanho para com os seus pastores. É no comportamento que a gente vê, é no comportamento, não é no que a gente diz, é no que a gente faz e no que a gente se torna. Os frutos da mulher de Samaria, uma mulher convertida e santificada, ela largou o cântaro dela, mas ela foi na cidade. Ela ganhou a cidade e disse, volta, vem comigo que eu vou mostrar para vocês o Messias. E não só ela foi levada a largar o cântaro, mas ela foi lá, largou o seu cântaro, converteu-se, mas ela em santificação, todo o tempo, ela foi lá e ganhou uma cidade, trazendo, olhem, há um lugar para vocês deixar o cântaro. Há uma água que vocês vão beber e nunca mais vai ter sede, porque Ele me saciou e agora do meu interior flui rios de águas vivas. É assim que nós precisamos compreender. Gálatas 5 é o último versículo. Gálatas 5. Louvor pode subir se desejar. Versículo 24. E a Bíblia diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes,
provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Inveja é obra da carne. Intriga é obra da carne. Contenda é obra da carne. Provocar um ao outro é obra da carne. Eu cresci ouvindo a minha avó dizendo, e todas as vezes que eu leio Gálatas 5:26, eu lembro desse momento. Não era o que minha avó estava sabedora de conhecimento da Bíblia me ensinando, mas eu trago isso no versículo 26, quando ela dizia assim: quando um não quer, dois não brigam. E ela dizia, olha, quando um não quer, dois não brigam. E é real. Porque quando um tentar te provocar, se um tiver mais santo, vai morrer para si. E vai deixar o outro provocando sozinho. E esse outro que está provocando sozinho, ele vai entender que ele está provocando sozinho. E ao entender que ele está provocando sozinho, ele vai perder o lugar de provocador ou provocadora. E ele vai ter que se submeter à palavra de Deus, porque maior é Deus do que qualquer fruto da nossa carne. E a gente precisa começar a entender isso. Às vezes o filho fala e a Bíblia diz assim: filhos, obedecei e honrar os vossos pais. Pais, não suscitem a ira dos vossos filhos. A gente precisa ler a Bíblia para saber comportar nessa terra. Porque às vezes você suscita a ira do seu filho e quer que ele te trate muitíssimo bem. E os filhos precisam honrar e obedecer sim os seus pais para que prolongue os seus dias nessa terra. Sua vivência, está escrito. Mas a gente precisa entender que lá num casamento, quando um está provocando, Espírito Santo, vem. Fica caladinho. Deixa o outro falar sozinho, até que ele compreenda que ele está sozinho nessa jornada da provocação. Você quer fazer tanta jornada na vida? Jornada disso, jornada daquilo, jornada não sei o que, jornada. Acorda 5h35 para fazer uma jornada na internet, mas você não acorda 5h35 para ler a Bíblia, que é a grande jornada de sucesso e êxito da sua vida. Não acorda 5h35 para meditar e orar antes de trabalhar, meu irmão, minha irmã. Está enganando a quem? Porque a Deus você não engana. E começa a ter situações na sua vida que você está acreditando e transferindo que o sucesso da sua vida está naquilo que você busca no outro. Eu quero te dizer que o seu sucesso está na Bíblia e seu êxito de vida está na Bíblia. Quanto mais você lê-la, quanto mais você meditar nela, quanto mais você aplicá-la, a sua santificação em Cristo te traz êxito em todas as áreas da sua vida. Você vai ter sabedoria como nunca se você ler Provérbios todos os dias. Hoje é dia 17. Dia 17, leia Provérbios 17 lá na sua casa. Provérbios tem 31 capítulos, leia um por dia. Você vai se tornar um homem e uma mulher muito mais santo do que você é. Lê um dia de Provérbios e continua lendo um livro, um capítulo. Começa a ler a Bíblia e orar sobre o que você leu. Começa a entrar para o seu quarto, que Jesus é quem disse. Entra para o teu quarto e fecha a porta. E vai para o secreto, que é no secreto que eu te encontro. Está achando que Jesus vai te encontrar na rede social 2 horas, 3 horas, 4 horas? Hoje, às vezes você passa 12 horas acordado e 12 horas aqui. Quanto você tem lido a Bíblia? Quanto você tem orado e se santificado e se preparado para o dia que Ele vem? Porque Ele vai chegar. Ele vai voltar. E a Bíblia diz que o dia que Ele voltar, Ele vai vir como um ladrão. Você não sabe quando, a hora e como. Ele vai voltar. Você tem que estar preparado. No início do culto, o apóstolo começou aqui o louvor e disse: gente, nós temos que começar a ler a Bíblia e ver lá as 10 virgens. 5 estavam preparadas com as suas lamparinas pontuais. A pontualidade é um risco no nosso caráter. O culto começa às 18. A pontualidade é um risco no nosso caráter. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Eu fui essa semana que passou em muitos eventos, porque é final de ano. E o meu cunhado, ele é empresário, e um deles, ele é empresário, e ele tem a Bravo, que é uma escola de ginástica. E ele disse: Tris, eu falei, que hora começa? Ele, 20, mas se passar das 20, fecha a porta. E era 20 para as 8, eu estava lá para entrar, e eu disse pro apóstolo, quando a gente chegou, ele estava lá, a gente sentou, eu falei, amor, olha o tanto de gente. Sabe o que acontece? A igreja tem esquecido que também vai chegar o dia, viu, gente? E o dia que chegar, se você não estava pontual, se você não está preparado, se você não está pronto, você não vai. Sabe a arca de Noé?
Ele falou, ele falou, ele falou, ele falou. Os animais foram entrando de 2 a 2. Ele e a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 noras entraram. E o dia que a porta fechou. A gente precisa acordar, porque em Jeremias 18, ele diz para Jeremias: dispõe-te e desça a casa do oleiro. Fique de pé em nome de Jesus. A conversão faz parte da sua vida, mas a santificação é a dosagem do quanto você anda com Jesus dia a dia na sua vida. A santificação é a dosagem do seu caráter, da mudança do seu caráter. E caráter fala com comportamentos, mudança de comportamento. Quando nós convertemos, ele nos muda de direção. E quanto mais nós santificamos, ele muda os nossos comportamentos. Ele nos transforma. Ele nos tira, ele vai diminuindo através. Nós vamos escolhendo ser diminuídos, e ele vai crescendo. E ele vai resplandecendo a glória dele através de nós. E nós vamos conseguindo praticar e aplicar o fruto do Espírito dele, com a bondade, o amor, a alegria, a mansidão, a longanimidade, a paciência, enfim, as 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. E a inveja, a ira, a contenda, ela vai indo embora, que é a obra da carne. Mas isso a gente precisa compreender. Às vezes você tem alguma pessoa que chega para você e te conta: olha, eu conquistei isso. Você tem a capacidade de dizer assim: nossa, eu também quero tanto conquistar, meu dia vai chegar. Você precisa largar da inveja. Você precisa largar, porque isso é um grande sinal de inveja na sua vida. A inveja é querer aquilo que o outro tem, que ainda não é seu. E eu quero também te contar que o dia que chegar a sua hora, se você se esforçar para ela chegar e deixar de ser invejoso para ela chegar, você precisa entender que o que é do outro é do outro, o que é seu é seu. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e comece a orar ao Senhor. E deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Desça a casa do oleiro, vai para as mãos do oleiro e deixa ele te amassar como um vaso de barro. E deixa ele te amassar, e se necessário for, que ele te refaça, te reconstrua, e você volte ao primeiro amor. Você aumente a dosagem de santidade na sua vida. Toda mente julgadora, você julga as pessoas, eu quero dizer que na mesma medida que você julga, você vai ser julgado. É assim que a Bíblia diz, não sou eu. A Bíblia diz que na mesma medida que eu julgo, eu serei julgado. E a gente precisa começar a entender isso. A gente precisa começar a compreender isso. Vamos, feche seus olhos. Não sou eu, não é quem está do seu lado, mas só Jesus, como a mulher de Samaria. Ele quer te encontrar nessa noite. Ele quer mudar algo na sua vida. Ele quer que você deixe o cântaro que está cheio da obra da carne. E ele não quer o velho homem. Com o velho homem não tem como. Odres velhos não recebem vinho novo. Vinho novo é a presença de Jesus. O vaso é você, a sua vida, a sua pessoa. Odres novos só são derramados. Vinho novo só é derramado em odres novos. Então comece a orar em nome de Jesus. Levante as suas vozes, levante a sua voz, levante o seu coração diante dele e busque a presença do Senhor. Nós te buscamos, Senhor. Nós te invocamos, Espírito Santo. Rumores de guerra, nação contra nação, o amor se esfriando contra a razão, desastres, doenças, tanta destruição, mas aquele que permanecer, declare: ao que vencer, matarei a fome, dar-te-ei da árvore da vida. Ao que vencer, será coroado
darei a coroa a Davi. Ao que vencer, vencerá a morte. Você pode levantar as suas mãos e dizer a Ele: eu conheço as tuas obras. Eu venho sem demora guardar o teu coração e o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Conheço as tuas obras. Levante as suas mãos e deixa Deus falar com você. Eu conheço as tuas, a tua aflição. Eu venho sem demora guardar o teu coração e o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Rumores de guerra, você pode clamar ao Senhor. Levante suas mãos e diga: rumores de guerra, Ucrânia, Rússia, Hamas, Israel. Os sinais estão acontecendo. Você precisa clamar. Levanta a sua voz. Desastres do Covid-19, tanta destruição. Ei, acorda, Jesus está voltando. Mas aquele que permanecer, levanta a sua voz, levanta as suas mãos, vamos. Ao que vencer, eu vou vencer, diga. Ora calabachora andaramai, a tiei da árvore da vida. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Ao que vencer, vai ser coroado, será coroado. Darei a coroa a Davi. Ao que vencer, vai vencer a morte. Você vai vencer a morte e vai viver para sempre com Yeshua. Conheço as tuas obras. Levanta a sua voz, vamos. Eu venho sem demora, guarda o teu coração e o primeiro amor, amor, amor. Volta ao primeiro amor. Bem forte, é tempo de voltar. Então diga, levante as suas mãos e diga: é tempo de voltar. Ei, olha o Espírito Santo falando. É tempo de voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Levanta as suas mãos e a sua voz. É tempo de voltar, voltar. É tempo de voltar ao primeiro amor. Deus quer queimar no seu coração há um fogo de santidade e de amor. Diga: é tempo, é tempo, é tempo. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar ao primeiro amor, Ao primeiro amor. ao primeiro amor. É tempo de voltar, de voltar É tempo de voltar ao primeiro amor. ao primeiro. Conheço as tuas obras. Olha o Espírito Santo falando. Conheço as tuas obras. Vamos. Eu venho sem demora. Sem demora, Guarda o teu coração e o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Vamos lá, vamos subir mais alto. Ei, conheço as suas obras. Olha o Espírito Santo falando. Eu conheço as tuas obras, a tua aflição. Eu venho sem demora, guarda o teu coração e o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Você pode levantar suas mãos e profetiza: é tempo de voltar, é tempo de
voltar. Ei, calabassuria, darabacai. de voltar. Ei, diga isso ao Senhor. Ao primeiro amor, Ao primeiro amor. Levanta, levanta e diga: é tempo de voltar. Voltar, voltar. de voltar. Ao primeiro amor. Ao primeiro amor, É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo De voltar. ao primeiro amor. Ao primeiro amor, É tempo de voltar. É tempo de voltar. ao primeiro amor. Ao primeiro Levante as suas mãos e comece a orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, porque Deus quer queimar teu coração mais uma vez. Ele quer te dar uma visão, uma palavra. Ele quer te abraçar nessa noite. Ele quer te envolver, te encher, te capacitar, te levantar. Ele quer fazer, te envolver, te encher, até transbordar, até transbordar.